Olá pessoal, sejam muito bem-vindos a mais um episódio do GamaCast. Meu nome é Gabriel Reale. E eu sou o Matheus Gomes, e hoje a gente vai fazer uma lista muito especial. A gente vai falar do nosso top 10 de filmes nacionais. Bom, antes de mais nada, a gente teve algumas menções honrosas para falar nesse episódio, que são filmes que acabaram não entrando no nosso top 10, mas são filmes extremamente importantes para o cinema nacional, são filmes que marcaram épocas, que nos contaram histórias. Então a gente resolveu selecionar 5 para não ficar uma lista muito grande, já que a gente vai fazer um top 10 dos melhores filmes. E os que a gente escolheu foram o Pichote, A Lei do Mais Fraco, de 1980, dirigido pelo Hector Babenco, um filme bastante interessante. O Ano em que Meus Pais Saíram de Férias, de 2006, direção do Karl Hamburger. Carandiru, o filme, de 2003, também dirigido pelo Hector Babenco, que fala do massacre na prisão, baseado no livro do Drauzio Varela. A Meia-Noite Levarei Sua Alma, de 1964, dirigido pelo José Mojica Marins, que acabou nos deixando esse ano. Um clássico do terror, para todo mundo que gosta desse gênero, é um filme essencial. O Que é Isso, Companheiro, de 1997, dirigido pelo Bruno Barreto, que foi um filme indicado ao Oscar de melhor filme estrangeiro. Foi um filme que fez bastante sucesso no Brasil e também internacionalmente. Então foram esses os 5 filmes que a gente escolheu e a gente pode falar um pouco da nossa lista agora brevemente, né? Foi uma lista até fácil de fazer, porque dos 10 filmes, 9 a gente meio que já tinha concordado que eles tinham que estar. Então foi mais difícil fazer as menções honrosas, deixar alguns filmes de fora do que a lista em si. E foi muito bom isso, a gente conseguir concordar até meio que em número das posições ali, que não deu tanta briga quanto outros top 10, né? Pois é, esse eu acho que foi o mais fácil que a gente fez até agora. Quando a gente se mandou, já tava tudo meio batido ali, deu só pra mudar algumas pequenas coisinhas, né? Mas eu não acho que foi o mais fácil, porque tinha muito filme que eu não tinha visto, eu tive que fazer uma correria pra ver pra gente gravar. Porque eu via muito... A gente adiantou um pouco a lista. É, isso. Porque eu via muito pouco cinema nacional, assim. Eu via muito pouca coisa antigamente, e agora que eu tô querendo estudar mais cinema e aprender mais, então eu tô assistindo muito mais filmes, né? E vários desses, eles estavam lá na minha lista, meio um dia eu vejo, e aí como a gente tinha falado de falar sobre filmes nacionais, né? Aí eu fui assistir tudo que tava pra ser assistido na minha lista e consegui fazer esse top 10 aí. Não, botei o Gabriel a ver filme nacional, né? O cara só quer ver filme de fora. Não é bem assim. Tu sabe que não é bem assim, não. Ele fez o sol levantar. Puxa, igualzinho ao Orfeu. Bom, e pra começar o nosso top 10, a gente vai falar de um filme que é um pouco peculiar, porque ele foi toda uma produção francesa, mas ele é brasileiro. Pelo menos pra mim, ele é completamente brasileiro. Que se chama Orfeu Negro, de 1959, também conhecido como Orfeu do Carnaval, e que tem direção do Marcel Camus, que é um francês, e tem músicas baseadas escritas por Vinícius de Moraes. Ele é um filme que venceu a Palma de Ouro em Cannes, o Oscar de 1960, o Globo de Ouro de 1960, como filmes estrangeiros. Deram tudo como se fosse prêmio francês, mas é um filme tipicamente brasileiro. Eles passam carnaval aqui do Brasil e ele fala um pouco do mito do Orfeu, do mito que nem muita gente conhece, né? Mas eu acho muito interessante como eles trazem esse mito grego pro Brasil. Eles transformam toda a história do Orfeu para uma história brasileira no meio do carnaval, e isso é muito interessante, é muito legal. E principalmente pra época, assim, porque foi um filme muito revolucionário, muita gente que estuda cinema gosta muito dele até hoje. Inclusive o Bong Joon-ho, esses dias estava postando sobre o filme, comemorando que conseguiu ter na prateleira dele. Esse filme eu não tive a oportunidade de ver, foi o único da lista. A gente tava até discutindo sobre essa 10ª posição. Foi a mais difícil da gente eleger, porque não tava entrando tanto em sintonia, né? Mas ele é um filme bastante interessante, é uma história peculiar. É um filme que elevou o imaginário brasileiro naquela época. Internacionalmente, principalmente, né? Ele trouxe também uma visão diferente do homem negro. Ele estava sendo retratado num sentido mais positivo do que negativo, que era o que estava acostumado o cinema na época.
Então, acho bastante importante a gente trazer esse filme e trazer filmes diferentes também, porque não é todo mundo que gosta de assistir esses filmes mais antigos, ele é um filme lá de 1959, 60, né? Então, também trazer esses filmes antigos num cinema um pouco mais precário, entre aspas, que tinha menos condições do que a gente vê hoje em dia, mas que conseguia contar histórias muito legais e muito importantes também. É um filme que tem uma coisa muito peculiar, que é a coisa do áudio, né? Porque é um áudio que é dublado, então ele não tá junto com a boca. Ele até desconecta um pouco do filme, às vezes, muito por não ter tantos equipamentos e ser uma produção mais antiga, que acontecia muito disso aqui. Mas é muito interessante como eles transformam toda a cultura do mito de Orfeu. Quem quiser ver o filme, conheça o mito também, que fica mais interessante, de trazer algumas culturas pro candomblé. Então é muito interessante como eles fazem tudo isso, como eles compõem as músicas do Vinícius de Moraes junto. E eu relutei um pouco para assistir por ser antigo, mas eu acho que foi o primeiro filme nacional que teve repercussão no Brasil inteiro e fora do Brasil, tanto é que ganhou vários prêmios. Então acho que vale a recomendação e vale o 10º lugar. Viver sem conhecer o passado é andar no escuro. Eu sei porque eu tô vivo há quase 600 anos. Na 9ª posição, a gente colocou uma animação. É o filme Uma História de Amor e Fúria, de 2013, dirigido pelo Luiz Bolognese. Foi vencedor de vários festivais de animação, teve na França, teve em vários países. E ele é um filme bastante interessante porque ele traz uma história de, entre aspas, formação do Brasil em 4 períodos diferentes. Então ele pega, no início do filme, a história de indígenas, que, se não me engano, é o índio Abeguar, e ele tem uma amiga que é a Janaína, e eles são tupinambás, eles vivem naquele Brasil de antigamente, né, pré-chegada dos portugueses. E depois, por determinados acontecimentos do filme, a gente vai vendo que o tempo ele vai passando de anos e anos e anos, e os protagonistas eles vão se mantendo, entre aspas, mas eles estão se mantendo de maneiras diferentes, e ele vai pegando muitas partes importantes da história brasileira, assim. Ele vai pro cangaço em determinado momento, depois ele vai pra ditadura militar, depois ele vai pra um Brasil totalmente futurista, e a maneira como ele conta essa história de formação brasileira e o jeito que ele coloca os personagens nessas situações, ele vai simplesmente recontando a história do Brasil através de um outro olhar, e é um filme extremamente interessante, é a melhor animação brasileira, na minha opinião, e é um filme que te marca muito depois que tu assiste ele. É um filme que mostra que o cinema nacional também sabe fazer animação, né? A gente tem esse potencial também. E que mais uma vez prova que a nossa dublagem também é muito boa, porque eu acho que a dublagem desse filme acrescenta muito também. Sim. É o Celton Mello e a Camila Pitanga que fazem os dois, né? Sim, isso. Os protagonistas. E é muito interessante porque ele vai contando a história ao mesmo tempo que ele vai contando uma história de amor junto, essa paixão que ultrapassa gerações. É muito interessante. Minha mãe que me recomendou esse filme, até ela viu antes, e ela que disse, esse filme é muito bom, tu tem que ver. E aí eu fui atrás e realmente gostei muito, a animação é muito bem feita, e ele conta muito bem a história brasileira, assim, desde o início até imaginando um futuro. Eu acho um filmaço, mesmo. Essa passagem de tempo, o jeito que o filme explora isso, né, pra não dar tantos spoilers, é uma coisa, assim, genial, na minha opinião. É um filme que me lembrou... Essa passagem de tempo, ela me lembrou muito um filme que eu gosto muito, que é a Ghost Story, que a gente comentou na live que a gente fez aí da primeira Gama Live, né? Mas me lembra muito a passagem de tempo, porque é uma coisa que em filmes mais convencionais talvez não desse tão certo, mas que nesse ele faz total sentido pela história que ele quer contar. E é muito bonito ver isso numa animação. A gente vê uma coisa muito sentimental, né? De um Brasil pré-chegada dos europeus, depois de um Brasil de luta no cangaço, um Brasil de luta na ditadura e um Brasil de luta numa sociedade mais futurista, né? Então, sim, ele é um filme que traz um romance dos dois personagens principais, né? Por isso uma história de amor, mas também uma história de luta, uma história de resistência, e por isso que ele também tem o nome de Fúria, né? Então eu acho um filmaço, um filme muito bom. Ele é encontrado facilmente na internet, pra quem quiser, e vale muito a pena. Eu recomendaria pra todo mundo. Até pra quem não gosta de animação. É bem legal esse filme mesmo, e eu acho que a passagem de tempo realmente ele consegue transitar muito bem, assim, fazer essa mudança muito bem. Fui logo dizendo I love you e ela se derreteu todinha. I love you? É, quer dizer morena em francês.
E indo pro nosso 8º lugar na lista, uma comédia, O Alto da Compadecida, dirigido pelo Del Arrais, que não tem muito o que falar sobre o filme, né? Eu acho que todo mundo já viu esse filme, todo mundo já deu muita risada com esse filme. É um filme que realmente deu uma revolucionada no cinema brasileiro também, porque ele pegou essa onda que o cinema brasileiro começou a ter produções mais interessantes, porque durante um tempo a gente não tinha tanto, e trouxe uma história muito legal, muito engraçada, e principalmente a coisa de trabalhar com o que foi um caos até hoje, é meio discutido, o Deus Negro, né, o Jesus Negro. Então isso é muito legal e eu adoro esse filme, eu dou muita risada vendo, todo ano passa na Globo. E eu acho que todo mundo já viu, mas merece o 8º lugar aqui, porque ele é muito bom mesmo. Eu assisti a minissérie, na verdade. Eu não sei qual é a grande diferença dela pro filme. Eu não sei se tu sabe ou não. Não, tem algumas cenas adicionais, na verdade. É como se tivesse aumentado o filme. Mas em si é a mesma história. É a mesma história. Ah, tá. Não, então, eu vi a minissérie, que ela é dividida em 4 capítulos, né? E eles depois reeditaram pra transformar no filme, um ano depois, né? E ela realmente, pra mim, é uma das comédias mais engraçadas do Brasil. O dueto ali do João Grilo e do Chicó, ele é extremamente engraçado, eles funcionam muito bem juntos. Todas as situações que eles se metem é tudo muito cômico. E o João Grilo é um personagem extremamente inteligente, ele tá sempre fazendo alguma coisa pra querer enganar alguém, pra querer arranjar um esquema. E o Chicó, ele é um galã do Nordeste, né? Ele tá sempre se apaixonando por alguém e envolvido em rabo de saia, né? E é um filme muito engraçado, ele traz esse imaginário também do pobre que vive no sertão, que no caso seria o João Grilo, né? E ele tem uma das cenas mais incríveis assim que eu vi do cinema nacional, que seria... Tô com medo agora de dar um spoiler, mas é um filme antigo, né? Mas é a do julgamento, podemos dizer assim. Eu acho aquela cena muito boa. A cena final. Isso, a cena final, a cena final do julgamento. Eu acho aquela cena muito boa, cara. Muito boa mesmo, sério. Eu fiquei apaixonado vendo ela. Eu achei genial tudo nela. Tem a Fernanda Montenegro, que é a melhor atriz brasileira. Então já também é um motivo pra ver esse filme. Eu acho que falar de atores nesse filme é muito interessante, porque o Matheus Nachedras também é um baita ator. Sim, o Selton Mello também ficou reconhecido depois desse filme. Então, eu acho que em termos de atuação também é um filme muito bom. E ele é perfeitinho, cara. Porque ele tenta fazer, porque ele quer fazer, ele é muito bom. Sim, até o Ariano Suassuna, que foi quem escreveu a peça teatral na qual o filme é baseado, né? Ele disse que o Matheus foi a escolha perfeita pra viver o João Grilo. Que ele tava perfeito no papel, ele encena essa peça há muitos anos, né? E Sim. que ele gostou muito de ver no filme a atuação dele. E realmente, o elenco desse filme é incrível. Todos eles estão muito bem engajados nos papéis. Tem o Marco Nanini vivendo o cangaceiro, pra mim... Muito bom. Muito bom. Ele simplesmente sumiu dentro do personagem, cara. Ficou muito bom. Muito bom, adoro também. E é um filme muito engraçado, cara. Ele é engraçado, assim, ele não precisa te forçar a rir, sabe? Ele é engraçado naturalmente. Ele te põe em situações cômicas, né? É isso. Ele me lembra muito o que a gente comentou da comédia britânica, né? De ser na situação e não na piada. Mas ele mescla isso muito bem, porque ao mesmo tempo o João Grilo é um cara que faz muitas piadas e muitas funcionam. Sim, sim. Ele faz uma mescla de humor muito legal, né? E eu acho que isso que faz ele funcionar ainda melhor. Porque ele te faz rir de diversas maneiras, tanto pela situação quanto pelas piadas do João Grilo com o Chicó. Então, algumas são meio batidas, um pouco cansativas, principalmente aquelas piadas... de traição que eles têm no filme, eu me cansei um pouco daquilo. Não sei se talvez foi por ter assistido a minissérie e eles batem um pouco mais nessa tecla, né? Durante os acontecimentos do filme, mas eu acho que a maioria das coisas funciona. É uma comédia que traz o sertão e o jeito que eles fazem isso é muito maneiro, é muito legal. Os atores estão totalmente engajados, é engraçado e vale muito a pena. E a história do Jesus Negro também, eles mencionam isso no filme de uma maneira muito legal também, envolvendo os próprios preconceitos dos personagens, né? Sim. E acho que isso funciona muito bem também. É interessante trazer uma provocação, né? Uma provocação para os nossos próprios preconceitos. Com certeza. Tá me levando pra casa dos teus patrões? Eu moro no serviço, já falei, moro no serviço.
Na 7ª posição, a gente tem o filme Que Horas Ela Volta, de 2015, dirigido pela Ana Mulaert. Ganhou o prêmio especial do júri em Sundance pela atuação da Regina Casé e da Camila Márdila. E ele é um filme, assim, ele é um dos meus filmes preferidos dessa lista, pra ser sincero. O jeito que ele aborda a questão de classes sociais no Brasil é um dos melhores que eu já vi. E ele não tem nada de muito inovador em termos de cinema, mas ele conta a história da Val, que é uma empregada doméstica de uma casa de pessoas mais ricas, né? E ela mora no serviço, ela acabou indo embora da cidade natal dela, acabou deixando a filha dela pra trás, que é interpretada pela Camila Márdila, e chega um determinado momento em que vai ter um vestibular na cidade e a filha dela tá querendo prestar esse vestibular. Então elas vão acabar reencontrando a mãe, que faz, acho que mais de 10 anos que ela não via, né? Então, essa chegada da filha dela acaba abalando todas as estruturas sociais que a gente vê no filme. E isso é muito, muito, muito legal de ver em cena. Porque a gente tá... No início do filme a gente acaba se acostumando a ver aquela dinâmica familiar, a Regina Casé no trabalho dela, como ela se relaciona com os patrões, com os próprios empregados da casa. E aí quando chega a personagem da Camila, que eu não tô me lembrando agora o nome dela no filme, ela acaba simplesmente trazendo um furacão pra dentro daquela casa. Ela tem uma personalidade incrível, assim, é muito interessante essa personagem, e pra mim é um filmaço. Não, é um baita filme, e pra mim eu acho que o grande ponto dele é o roteiro. O roteiro dele pra mim é impecável, ele foi escrito pela Ana Mulaert junto com a Regina Casé. E, cara, esse filme, como debate social, assim, e como filme mesmo, ele é muito bom, ele é muito interessante. Ele vale vários debates sobre a sociedade brasileira, sobre essa divisão de classes. Eu gosto muito desse filme, e tem uma cena que me marcou muito, que até hoje eu lembro sozinho, assim, dou risada, que é quando ela entra na piscina. Que tinha coisa da história da piscina, e quando ela acaba entrando na piscina, essa cena pra mim é muito boa também. Ela me emocionou um pouco quando eu vi, e eu acho que essa relação toda do filme, assim, como ele trabalha essa diferença de classes, é muito interessante, muito legal de ver. Essa cena da piscina é aquela que fica marcada na gente pra sempre, né? Eu acho que eu nunca vou esquecer dessa cena. Sempre que eu pensar nesse filme vai vir essa cena, porque ela é, assim, é uma quebra de paradigma dentro da vida daquela personagem, sabe? Ela é um marco, né? A cena é um marco. Exatamente, é um marco de libertação, assim, daquela personagem. E é muito foda, é muito legal ver isso na tela do cinema. Todos os personagens do filme são extremamente interessantes, e é um filme que vale muito a pena por essa discussão social que ele traz. É uma discussão muito bem feita, e dá pra se debater horas e horas sobre esse filme. E, com certeza, acho que ele deve ser passado em escolas, em faculdades. Ele tem que ser debatido, porque essa questão social, principalmente de classes, ela tá muito presente no Brasil há muito tempo. E esse filme, ele traz um ar meio revigorado, né, pra esse debate. Então, acho que é muito válido. E, ao mesmo tempo, a gente vê aí declarações do Paulo Guedes sobre as empregadas domésticas, né? Sim. Então ele junta muito com esse filme também, e mostra que um filme de 5 anos atrás até hoje causa incômodo nas pessoas, ou a temática dele causa incômodo, né? Sim, com certeza. Então é muito legal de ver. Você não é caveira, você é moleque. Ouviu? Você é moleque! E em 6º lugar da lista, a gente tem um filme chamado Tropa de Elite, de 2007, dirigido pelo José Padilha, e que venceu o Urso de Ouro no Festival de Berlim. Esse filme foi um acontecimento no ano, né? Todo mundo falava todas as frases do Capitão Nascimento, pede pra sair, 02, e pegou isso, né? Pegou essa coisa toda da cultura do bop um pouco. É um filme meio complicado de falar sobre, porque ele tem toda a coisa da violência policial nos morros, mas ao mesmo tempo ele é muito interessante, e eu gosto muito desse filme, eu gosto muito da atuação do Wagner Moura. E, bom, vamos botar na conta do Papa, né? Eu acho que esse filme ele tem uma dualidade muito legal, tanto na história quanto na construção dos personagens, né? Porque ao mesmo tempo em que a gente pode interpretar ele como uma glorificação daquelas atitudes, a gente também pode interpretar como uma crítica. E eu interpreto como uma crítica, na verdade, né? Na questão da ação policial e na questão de desigualdades mesmo que a gente tá acostumado a ver no Brasil. E o personagem do Capitão Nascimento é um personagem, pra mim, é um dos mais interessantes, assim, do cinema nacional, porque
Ele é um cara, na verdade, cheio de contradições, né? Ele é um personagem que transmite ódio contra certas pessoas, mas ao mesmo tempo ele foi construído pra ser assim. É um personagem muito interessante, um personagem muito interessante mesmo. E ele vai se desconstruindo ao longo dos dois filmes, né? Eu não sei qual que eu prefiro, se é um ou se é o dois. Eu prefiro o primeiro, eu acho, até pelo impacto, assim, mas eu acho que o segundo ele tem mais essa coisa da denúncia, assim, que ele fala das milícias, que ele fala da nova visão do Capitão Nascimento. Então eu acho que o segundo ele é um pouco mais... Ele esclarece um pouco mais as questões do personagem, mas o primeiro é muito legal, porque ele tá nessa coisa de sair do BOPE, buscar o seu substituto, e ao mesmo tempo as coisas vão acontecendo, o Papa tá indo pro Rio, precisa ter a segurança. Então é um filme muito interessante de se ver, apesar dessa dualidade, né? Pra que lado a gente tá levando esse filme. Sim, eu acho que ele foi muito mal interpretado durante um tempo, e agora que a gente tá revisitando ele, né, pensando sobre esse filme, a gente tá conseguindo compreender melhor o que aqueles personagens queriam dizer, sabe? E eu acho, assim, que é muito interessante essa comparação com o segundo filme, porque a gente vê que o Capitão Nascimento, ele meio que vai tomando uma certa consciência do problema em que ele tá inserido, sabe? Ele vai começando a perceber que, na verdade, tem um sistema por trás, e o segundo filme é muito tentando atacar esse sistema, né? Até porque o segundo bate direto nele, assim, porque tem a questão do filho, né? Então vira Sim. meio pessoal, ele enxerga por ser pessoal. Mas ao mesmo tempo é uma questão que a gente pode debater aqui horas sobre essa coisa toda da violência policial e das milícias e de como a gente vê esse contexto todo, né? É um filme que a maioria já deve ter visto, mas pra quem não viu é essencial, né? Com certeza. O senhor sabe alguma coisa daquele canhão-pipa? O que foi que aconteceu? Chegou todo crivado de bala. O quinto filme da nossa lista é Bacurau, de 2019, dirigido pelo Kleber Mendonça Filho e pelo Juliano Dornelles. Ele ganhou o prêmio de júri no Festival de Cannes em 2019. E a gente já comentou aqui no nosso GamaCast, né, lá no episódio dos melhores filmes de 2019, porque realmente é um filmaço. Ele fala sobre a comunidade de Bacurau, localizada no Nordeste brasileiro, e é uma cidade muito pequena, onde coisas muito estranhas começam a acontecer, e acho melhor a gente não falar muito sobre esse filme, porque é um filme muito recente, tem muita gente que não viu, e eu gostaria muito que as pessoas vissem sem saber quase nada do filme, porque realmente vale a pena. Ele é um filme interessantíssimo, a crítica que ele traz é muito boa, ele tecnicamente é quase impecável. Tem uma ou outra coisa só que eu acho que poderia ter sido feito diferente, mas do jeito que foi, pra mim tá bom também. Então, ele é um filme que, junto com o ano de 2019, na minha opinião, ele tá trazendo o cinema nacional de novo para as pessoas verem que a gente tem muita coisa boa e muita coisa que vai nos fazer refletir sobre tanto o nosso país quanto sobre o nosso mundo num todo, né? Na minha opinião, esse ano ele trouxe muitos filmes legais e eles são um reflexo do que a gente tá vivendo, né? Do que a gente tá vivendo no nosso país, na nossa sociedade. Então, o Bacurau é um filme essencial também. Quem não viu tem que assistir, gente. O Bacurau bateu recordes de bilheteria nacionais aí, né? Superando as comédias da Globo, que era só o que as pessoas viam. Foi um filme muito bem falado, nacional e internacionalmente. Eu falei no primeiro episódio, eu tive a oportunidade de ver direto no Festival de Cannes e lá o pessoal tava adorando o filme, tava apaixonado pelo filme. E realmente é um filme que o trailer já não diz nada sobre o filme, que é bom. Sim. E também é um filme que a gente tem que ver sem saber muita coisa, porque ele tem várias camadas e muitas coisas a gente vai pegando também pós-filme. Quando acaba a gente vai debatendo sobre, mas isso aqui tem relação com isso aqui, aquele lá tem relação com o outro. Então isso é muito legal também, porque não é um filme que acaba quando a sessão termina. Sim. Ele continua no debate por muito e muito tempo. Eu acho que isso é o mais interessante dele. Até é difícil dizer por que ele tá em quinto e não mais em cima, mas é porque tem muito filme bom também. E eu gosto muito de Bacurau, eu adorei o filme. Tem personagens ali que eu não vou esquecer, como Lunga. Então, Bacurau, só preciso dizer uma coisa: assistam. Exatamente. Eu acho que o Lunga, ele tem o potencial para se tornar um personagem tão lembrado quanto o Capitão Nascimento, na minha opinião. Com certeza. O Lunga é um personagem muito bom, cara. E é mais um filme que traz uma alma de cangaço, né, pra nossa lista. A gente teve o Alto da Compadecida, que trata um pouco desse assunto. Depois agora Bacurau, com essa história de luta. E ainda vai ter mais um também que vai falar um pouco sobre isso, né? Mas como essa
essa questão do cangaço, ela ajudou a formar a identidade nacional também, né? A identidade principalmente do Nordeste. Então, é um fenômeno que a gente vai acabar vendo refletido no nosso cinema. E em filmes muito bons, como Bacurau, por exemplo, né? Como sinônimo de luta. Até deixar pra falar mais pra frente, quando a gente falar do último filme. Sim. Mas Bacurau tem muita referência desse filme que a gente vai falar mais pra frente, pela história dele, do cangaço mesmo, dessa guerrilha. Sim, sim. Então, eu acho bem interessante que as pessoas que ainda não viram, vejam Bacurau, e quem já viu, reveja, porque é um filme que a gente pode rever várias e várias vezes pra pegar coisas novas, e tem cenas muito marcantes ali, tem discussões muito boas. Eu tô me segurando aqui pra não falar, porque eu não quero estragar a experiência de alguém que não tenha visto ainda. Então assistam, por favor. Pai, as coisas ficam muito boas quando a gente esquece. Mas eu não esqueci o que você fez comigo. Eu não esqueci a sua covardia. E chegando na nossa quarta posição, temos Bicho de Sete Cabeças, um filme de 2000 dirigido pela Laís Bodansky e que foi pré-selecionado ao Oscar de 2002. Ele não chegou a concorrer, mas ele teve naquela lista dos 10 finalistas. É um filme que, quando eu vi, eu fiquei meio em choque. Ele é um filme meio pesado, pelo menos pra mim foi. E que tem o Rodrigo Santoro como protagonista, uma atuação que ali, eu acho que é ali que ele apareceu pro cinema nacional de verdade, porque ele teve uma atuação brilhante. E esse filme é muito bom pela discussão de saúde mental, pela discussão de drogas, toda essa discussão de saúde, assim, principalmente do início dos anos 2000. Eu acho muito interessante como o personagem do Santoro é trabalhado no filme. E, cara, esse filme é muito bom. Eu não sei se muita gente já viu ou não, mas eu queria recomendar pra todo mundo, porque é um filme que me marcou muito, até pelo choque que ele dá, assim, quando o Santoro é internado, né? Esse filme, basicamente, ele conta a história de um rapaz que ele é encontrado num casaco dele um cigarro de maconha, né, pelo pai, e ele acaba sendo internado num manicômio por estar com esse cigarro de maconha. E esse filme, como tu mesmo falou, ele traz uma discussão interessantíssima sobre a questão de saúde mental, porque na verdade o Rodrigo Santoro era só um jovem que, enfim, foi pego fazendo uma coisa errada, né? Era um adolescente normal, um adolescente como muitos de nós, né? Como Sim, muitos exato. foram. Principalmente nessa geração de início dos anos 2000, onde eram um pouco mais malucos até, talvez. E ele é internado como se fosse uma pessoa que realmente tivesse uma necessidade de tratamento de uma doença mental, mas na verdade ele vai... Como se fosse um viciado. Isso, pois é, ele era só um viciado, ou enfim, né, não necessariamente, né, ele poderia estar descobrindo, testando coisas novas, né, consequentemente. Sim, mas pros pais dele é como se ele fosse o grande viciado, né, então... Até essa discussão de como a família vê o filho que consome alguma droga. Sim, e é muito interessante como a gente vê dentro do filme como aquele ambiente ele acaba sendo tóxico para as pessoas, né? Até é uma história baseada em fatos reais, né? E o próprio personagem do Santoro na vida real, ele faz parte da luta anti-manicômios no Brasil, né? Porque realmente ele acabou saindo muito pior do que quando ele entrou, sabe? Ele não tinha nenhum problema e acabou saindo com problemas. Então esse filme ele é muito forte e ele é muito interessante por trazer essa questão da saúde mental. É uma coisa que a gente não vê tanto no filme ser abordado da maneira como ele é abordado no Bicho de Sete Cabeças, né? E a música desse filme também, se não me engano, é o Arnaldo Antunes. Sim. Acho que é o Arnaldo Antunes que fez. Ela é incrível, eu me emociono quando eu ouço realmente a música tema do filme, quando ele tá lá, ele tá sofrendo e tu consegue sentir as angústias dele, tu consegue sentir as angústias da mãe dele, da família. É um filme incrível, é um filme muito bom, acho que talvez este seja o meu filme preferido dessa lista, e depois O Que Horas Ela Volta, e eu gosto muito, realmente, se eu tivesse que recomendar um filme que talvez nem tantas pessoas tenham visto dessa lista, seria Bicho de Sete Cabeças. Acho um baita filme, acho ele muito necessário. E eu cheguei nele porque meu pai tem um trabalho de discussão de saúde mental e de saúde no geral. Sim. Então ele que me recomendou o filme até, ele me falou que era um filme meio pesado. E realmente, são poucos filmes que trabalham essa discussão, principalmente dentro do cinema nacional, assim, tem muito poucos. E é muito interessante pra gente ver até como é que é essa realidade dentro do Brasil mesmo, porque não é uma realidade fácil. E volta naquela discussão, de mesmo quando a gente fala de prisões, de manicômios, de como a pessoa entra e como a pessoa sai. Então, esse paralelo eu acho muito interessante de analisar também. Então, não perca a oportunidade de ver esse filme, por favor. Ele tá no quarto lugar da nossa lista, é por algum motivo. É porque ele tem uma história a se contar e é uma história relevante, importante pra gente refletir, né? Com certeza. Jesus, você foi a pior coisa que já me aconteceu. Só escrevo porque teu filho Josué me pediu.
No terceiro lugar, a gente tem o filme Central do Brasil, de 1998, dirigido pelo Walter Salles. Ele é um filme que ficou muito famoso internacionalmente, ele foi indicado ao Oscar de filme estrangeiro e atriz para Fernanda Montenegro. Ele venceu o Globo de Ouro como filme estrangeiro, a Fernanda Montenegro também foi indicada, venceu o BAFTA, venceu o Urso de Ouro no Festival de Berlim. Então ele é um filme que fez muito sucesso internacionalmente, e ele é um filme que conta a história da Dora, que é vivida pela Fernanda Montenegro, que ela trabalha na Central do Brasil e ela escreve cartas para pessoas que não sabem escrever, né? Então as pessoas chegam lá, querem mandar carta para algum familiar, para algum amigo, e a Dora escreve essas cartas. E aí, certa vez, ela conhece o Josué, e o Josué ele acaba perdendo a mãe dele, e o pai dele mora muito longe, se não me engano, no Pernambuco. Então eles acabam formando uma amizade, né? E ele é um filme muito bom, pra mim a melhor atuação que eu já vi da Fernanda Montenegro. A personagem dela é simplesmente fascinante porque ela tem uma contradição na personagem, que é bem legal quando a gente vê ela agindo com o Josué. Porque a personagem, ela diz pro Josué fazer uma coisa, e ela vai lá e faz outra, e ela vai lá e engana e manipula, e ao mesmo tempo a gente tem aquela criança que tem uma alma muito pura, mas que a vida também bateu muito nela, então acaba sendo um pouco mais fechado, e a gente vai vendo essa relação entre eles crescendo, eles vão se tornando amigos durante o filme depois parte quase pra um road movie, né? Aqueles filmes de viagem, de estrada, sim, e vai ao mesmo tempo passando por muitos lugares do Brasil, assim, enquanto isso, indo cada vez mais em direção ao Nordeste, e é muito legal, é um baita de um filme, eu acho que muita gente viu também, mas pra quem não viu, é uma forte recomendação que a gente traz aqui. E vale o contexto histórico também, porque ele é considerado o grande retorno do cinema nacional, né? É o marco onde as pessoas voltaram a consumir o cinema nacional e produzir muito cinema nacional. Uhum. Então ele é muito interessante por isso também. E, bom, claro, Fernanda Montenegro por si só já faz o filme valer a pena. Ela é uma baita atriz, a gente já cansou de falar isso. Sim. Mas é sempre bom repetir, né? Porque essa mulher é sensacional. Eu gosto muito da relação dela com a vizinha dela também, a Marília Pêra. Eu acho bem interessante a relação das duas e toda essa dinâmica que elas têm até começar esse road movie. E a história é muito bem contada, é muito simples, é muito bonita, é emocionante. Eu fiquei bem tocado com o Central do Brasil quando eu vi. E eu gosto muito dos filmes do Walter Salles, então acho que ele fez um trabalho junto com a Fernanda Montenegro muito bom ali. E é um filme que a gente recomenda bastante também, tá em terceiro lugar na nossa lista. Ele não é um filme que traz uma reflexão muito grande sobre algum problema social, apesar dele ter... Mais ou menos, eu acho até que ele traz um pouco. Não, mas eu acho que não é o grande foco do filme, né? Eu acho que o grande foco do filme é essa sensibilidade na relação dos dois, que é uma coisa muito bonita, é uma coisa muito emocionante, né? Ah, com certeza. O cinema nacional, ele sabe trazer muito essa questão de reflexão social, né? Mas esse filme, apesar dele ter, não é o grande foco dele, né? É o foco dessa relação que é muito bonita da gente acompanhar entre os dois. O foco é a viagem deles e a busca pelo pai, que conclui Sim. de uma forma muito, muito legal também. Eu gosto muito de como eles concluem o filme. Sim, é um baita filme mesmo. Quero me topar com ele de homem pra homem, de Deus pra diabo. E pulando pro nosso segundo lugar dessa lista, temos Deus e o Diabo na Terra do Sol, um filme de 1964, dirigido pelo Glauber Rocha, e que ele passou em Cannes, ele concorreu à Palma de Ouro, mas é um filme muito interessante porque, mais uma vez, a gente traz essa discussão do cangaço e ele fala de um... É um vaqueiro, né? Não, na verdade ele vai vender as vacas pro vaqueiro, eu acho. Mas é uma relação de um cara onde ele vai vender vaca pro vaqueiro, tem uma discussão, ele acaba assassinando o cara e a partir daí começa o nosso filme, que é uma jornada longa aí de altos e baixos pra ele, onde ele vai conhecendo um padre, onde ele conhece um cangaceiro, que dá pra gente dizer que é o Deus e o Diabo, e ele junto com a mulher, Eu tô tentando não falar muito, porque eu acho que muito pouca gente viu esse filme, é um filme muito interessante de se ver também sem saber muita coisa. Sim. Então, é um filme que revolucionou o cinema brasileiro também. O Glauber tinha só 23 anos quando ele fez o filme e já foi a revolução do cinema, foi onde começou o novo cinema brasileiro. Uhum. Então, ele tem um marco muito importante, foi no ano da ditadura, traz uma discussão de religião muito forte, que é muito criticada até hoje. Então, eu acho que esse filme vale muito a pena. Eu gostei muito quando eu vi recentemente, agora vi essa semana, e fiquei bem tocado com o filme em relação aos debates que ele traz e ao jeito que ele é construído.
Eu assisti recentemente esse filme também, e eu achei um baita filme, ele é muito interessante, fala um pouco sobre essa formação do solo nordestino, se a gente parar pra pensar, porque ele pega várias questões que são muito importantes nessa formação, como a questão da religião, como a questão do cangaço, da luta, e ele é um filme também que enquanto eu assisti, eu anotei muita coisa, né, porque foi me chamando muita atenção, mas uma das coisas que eu anotei é que tem muitas falas desse filme que elas envolvem o destino, né? E se tu parar pra pensar, ele também fala sobre isso, né? Sobre o destino de um homem, sobre o destino de uma população, enfim. E eu acho muito legal a ligação que ele faz com a religiosidade. Todos os simbolismos que tem no filme, tanto na questão da religião, até no próprio título do filme, é muito legal. É muito legal, um filme que vale a pena. O final dele é muito bom. Ele é um filme que às vezes acaba nos deixando um pouco perdidos, assim. Enquanto eu tava assistindo, algumas atitudes dos personagens eu demorei um tempo pra entender. Eu ficava muito pensando que aquilo não fazia muito sentido, o personagem ter agido daquela maneira. Mas ao mesmo tempo, por ser um filme carregado de simbologias e acontecimentos metafóricos, entre aspas, tu começa a compreender conforme ele vai se desenrolando, né? Então eu acho um baita filme. Talvez seja o melhor se a gente pensar em termos de qualidade na época que ele foi feito, a história que ele tá contando, né? Porque realmente era uma época com várias limitações e é um filme que tem algo a dizer e é algo muito interessante. Algo muito interessante mesmo. Eu gosto dele também muito. As músicas que o Glauber escreveu pra contar essa história, na transição dos acontecimentos, eu gosto dos trechos da música que eles cantam. Sim. Que compõe muito bem com o filme. É um filme que é fácil de assistir, tá no YouTube também. E é um filme que ele fala também de uma história real, assim. Apesar de não ser baseado na história, ele conta a história dos cangaceiros do Lampião ali. Ele fala do Curisco, que tem um conto próprio, que é muito legal até. Depois eu fui atrás, eu fui ler. Que também é um personagem que a gente não sabe muito bem o que ele quer ali, se ele é um personagem bom, se ele é um personagem ruim. Ele tem uma dualidade muito forte. E trazendo também daí esse personagem real pra dentro do filme foi muito interessante, muito legal de ver. Apesar de ser um filme antigo, eu me envolvi muito com o filme. Eu acho que todo mundo deveria dar uma chance pra esse filme. Não é todo mundo que vai gostar, eu entendo isso, assim, ele é um pouco complicado, mas ele é extremamente interessante. São personagens marcantes e tem muitas cenas ali que eu vou ficar pensando por muito tempo, porque ele é aquele filme que fica com a gente também, sabe? A gente fica tentando compreender o significado de algumas coisas, de algumas cenas, e eu achei um baita filme. E antes do Gabriel falar o nosso primeiro colocado, vale dizer que a gente discutiu um pouquinho sobre a posição desses dois primeiros, porque a gente estava muito na dúvida de qual botar em primeiro e qual botar em segundo. Sim. Porque são dois filmes que foram muito importantes pro cinema brasileiro, são dois filmes que marcaram o cinema brasileiro, mas eu acho que até pela facilidade de gostar um pouco mais do filme, a gente botou o primeiro colocado que o Gabriel vai dizer agora pra gente. Dadinho, meu nome agora é Zé Pequeno. O nosso primeiro colocado é Cidade de Deus, um filme de 2002, dirigido pelo Fernando Meirelles e co-dirigido pela Katia Lund. E ele é um filme que retrata, a gente pode considerar o crescimento do crime organizado na Cidade de Deus, que é uma favela do Rio de Janeiro, né, que começou a ser construída na década de 60 e se tornou um lugar com muita criminalidade, com altas taxas, né? E ele é um filme que ele é contado através da visão do Buscapé, que ele é um protagonista narrador que quer ser fotógrafo, então o filme ele vai através de diferentes tempos dentro da história, ele vai contando como ela ocorreu nesse lugar. E ele é um filme bastante interessante, concorreu ao Oscar de 2004 em várias categorias, direção, fotografia, edição, roteiro adaptado, e é um dos filmes que alavancou o Brasil também, ficou famosíssimo internacionalmente, e tanto nacionalmente quanto internacionalmente, né? E é um filme, assim, que, por mais que ele seja impecável na técnica e na história, é muito interessante, eu vejo alguns problemas com ele, assim, críticas minhas de uma certa estereotipação do brasileiro que acabou acontecendo no exterior. Queria deixar isso também registrado aqui, porque é o melhor filme nacional, na minha opinião, apesar do Deus e o Diabo tá vindo forte também nessa briga, mas eu acho que a gente tem que trazer também esse ponto. Eu acho que foi um filme que revolucionou muito as técnicas de filmagem também, tanto é que a cena da galinha, muitos diretores estrangeiros vieram perguntar pro Fernando Meirelles como que ele fez essa cena. Sim. E foi de uma forma mais básica possível e todo mundo achava que era super produzida, era uma coisa
completamente diferente, mas era muito simples. Então ele levou técnicas novas pra fora também. E tem cenas muito marcantes nesse filme, mas também tem essa estereotipação que foi pra fora, né? Assim como muitos falam dos mexicanos nos filmes norte-americanos, que são retratados sempre da mesma forma, os brasileiros acabaram também entrando um pouco nessa mesma onda de ser só um tipo de personagem. E os personagens do filme, eles acabaram ficando muito famosos na cultura brasileira, né? Se a gente pegar, por exemplo, o próprio Zé Pequeno, aquela frase do Dadinho que ele fala em determinado momento, simplesmente virou icônico, né? De todo mundo lembrar que agora o nome dele é Zé Pequeno. A gente falou Cidade de Deus, essa frase veio na minha cabeça. Sim, já. Pois é. E os personagens ali, o Mané Galinha também, né? E é interessante como esse filme, ele serviu de inspiração pra muita gente ao redor do mundo. Até uma curiosidade, até uma graphic novel do Coringa tem uma cena que é exatamente igual a uma das cenas do filme, se eu não me engano, é o Zé Pequeno, que ele tá com uma arma, né? Sim. E a imagem do Coringa é exatamente igual, é o mesmo plano, assim, é visivelmente uma homenagem. Então, ele é um filme que ficou muito famoso e ele tá presente em diversas listas de melhores filmes do mundo, né? E é até engraçado também quando a gente vê algumas coisas de fora, assim, alguns filmes parecidos feitos na França, na Itália, ou algo do tipo, eles falam, é o Cidade de Deus italiano, é o Cidade de Deus francês. Então até isso pegou, de dizer que o filme é o Cidade de Deus em algum lugar, de tão relevante que ele é pra gente também. Ele serve como inspiração, justamente, né, pra essas produções. E eu acho que uma coisa muito curiosa desse filme também é o fato de poucos atores terem continuado a carreira, ou terem ficado famosos. Uhum. Do elenco, a maioria ou hoje faz papéis pequenos ou não atua. Com exceção eu acho, da Alice Braga, que é a única que foi pra fora, assim, e tá fazendo coisas internacionalmente também. A maioria, muitos não, se a gente for... Tem até um documentário que lançaram depois, Cidade de Deus 10 anos, que fala dessa coisa de que muitos atores acabaram indo trabalhar com outras coisas que não foram o cinema. Esse é um assunto que eu acho bem interessante até, enquanto eu tava lendo sobre o Pichote, né, pra gente gravar esse podcast, eu ainda tinha esperança de que ele entrasse no top 10. O Pichote, na verdade, é um grande precursor de Cidade de Deus, tem muita relação entre os dois filmes, né, mas eu acho que esse assunto ele é muito interessante de abordar, assim, até talvez em algum GamaCast, se tu quiser, desses atores que realmente eles aparecem no filme e eles acabam desaparecendo depois, não fazem muitos outros papéis, não seguem na carreira, porque tem sempre um ponto comum envolvendo desigualdade social nessa questão, né? Então, no Pichote aconteceu isso com o personagem principal. É uma história bem triste também, a gente pode abordar em algum outro momento. Mas é interessante a gente ver que atores que acabam ganhando grandes oportunidades depois desses filmes e que atores acabam não ganhando, né? Sim, até vou falar aqui rapidinho do Babu, porque é um cara que participou do filme, só conseguiu papéis pequenos e foi se reconhecido agora participando do BBB. Sim, pois é. E é um baita cara. E é um baita cara, um baita ator. Eu acho que o grande papel dele foi fazer o Tim Maia. E mesmo assim, quase ninguém viu. Pois é. Então, são atores bons que participaram de um grande filme, mas que acabaram ficando meio perdidos no decorrer dos anos. Então é um baita filme, quem não viu ainda acho que tem que assistir. É mais um filme que traz muita crítica social junto com ele, tem muita coisa pra ser debatida. E é aquilo, né? A nossa lista, eu acho que ela fala muito sobre debater as questões sociais do Brasil, né? Se a gente pegar, eu acho que quase todos os filmes trazem reflexões sociais, porque eles estão sendo reflexos do nosso país, né? E reflexos do seu tempo também, porque a gente tem filmes aqui de 60 até agora, 2019... E todos fazendo reflexos sobre o seu período histórico onde foram gravados, né? Sim, e muitas vezes são problemas que persistem, né? Que existiam naquela época, também existem hoje, a gente consegue fazer esse paralelo. Às vezes são problemas... Muito pelos 3 filmes do Cangaço que a gente falou, né? Sim, pois é. E até a própria desigualdade social que a gente vê sendo abordada de um jeito num filme da década de 60 e de outro jeito num filme de 2019, né, por exemplo. Então é bem interessante. Eu acho que a nossa lista ficou bem legal, modéstia à parte. Acho que ela trouxe filmes bastante relevantes pra nossa cultura nacional, né? E trouxe filmes também que pouca gente viu até, eu acho. Que tem alguns filmes aqui que a gente deu de indicação que talvez as pessoas até não conhecessem. Pois é, acho que metade da lista são filmes que não tanta gente viu e que acho que todo mundo deveria ver, né? Com certeza. E, claro, se é pra falar um aqui, a gente vai deixar o Cidade de Deus como é o nosso primeiro colocado de filme essencial pra se ver, caso não tenha visto ainda. Sim, exatamente. Então, acho que era isso, essa nossa discussão. Foi uma discussão
até rápida, achei que a gente fosse demorar um pouco mais nela, mas a gente conseguiu dar essas indicações, falar sobre cada filme, dizer por que a gente gosta tanto desses filmes e por que eles estão nessa lista. E eu gostei de fazer, cara. Uma lista que ficou bem interessante, deu até vontade de ver alguns filmes de novo. Vai, eu assisti muita coisa nos últimos dias, cara. Eu vou até dar uma descansada, acho, de ver filme agora. Porque, eu vi muitos filmes, eu tava já com a cabeça latejando. Mas valeu muito a pena. E é muito legal quando a gente busca o nosso cinema nacional também, porque a gente tem histórias muito legais pra ser contadas. E é bem como tu disse antes, mais no início do episódio, que não é só aquelas comédias que a gente vê na Globo, né? O cinema nacional tem muita coisa de valor, muita coisa boa pra ser descoberta, e se a gente tirar um pouco essa barreira do tempo e de um filme preto e branco ou de um filme sem falas, a gente vai descobrir um universo de outros filmes legais. E como uma última curiosidade do episódio, eu gostaria de deixar também de que Deus e o Diabo na Terra do Sol é um filme que o Bong Joon-ho simplesmente ama. Não sei se tu ficou sabendo disso, Matheus. Fiquei, assim como Orfeu Negro também são 2 filmes brasileiros que ele ama. Ele disse numa entrevista que ele não consegue tirar esse filme da cabeça. E, enfim, né? Se o Bong Joon-ho falou, acho que é mais do que válido de todo mundo assistir esse filme, né? Porque o cara é realmente muito bom. Se todo mundo gostou de Parasita, ele disse que tem um pouco do Deus do Diabo ali dentro também, então vale a pena também. E eu acho que é isso, assim, a gente conseguiu fazer uma lista bem legal, tem muitos e muitos filmes que a gente não conseguiu botar aqui, que mereciam estar aqui também, inclusive nas menções honrosas, e é muito legal dessa indicação, até pro pessoal que tá em quarentena ter mais chance de ver, indicar o cinema brasileiro mesmo, porque é um cinema, como tu falou, muito bom, muito interessante, que merece ser visto não só os filmes de grande público, as grandes comédias, mas esses filmes mais densos também. O cinema nacional tem muita coisa boa, gente. Então é isso aí, a gente aceita sugestões de pauta de vocês também lá no perfil da Grama 12 Produções no Insta. Se vocês gostaram da lista, se vocês querem falar com a gente sobre os filmes, falar qual filme te faltou nessa lista também, nos chamem no @reale.gabriel, Gomes12Mateus. A gente adora discutir sobre cinema, discutir sobre filmes. A gente vai adorar conversar sobre cinema nacional. Sempre. A gente até pretende fazer mais podcasts sobre. Sim. Que afinal é o nosso país, né? E é onde a gente quer seguir. Tem que valorizar mais, né? E é isso, assim, a gente espera vocês pra comentar, conversar junto. E dizer aqui também, antes de encerrar, a novidade que agora o DramaCast também tá no YouTube. Boa! A gente tá subindo os episódios. Então tem mais um jeito pra vocês ouvirem a gente. Pra quem não usa Spotify ou não gosta de usar esse aplicativo, né? O YouTube também é uma forma aí de ouvir o GamaCast e tá nos dando essa moral aí, nos ajudando a realizar esse sonho que é falar sobre cinema, trabalhar com cinema, né? Enfim. E aí quem puder ajudar aí divulgando, compartilhando, recomendando pros amiguinhos, a gente fica muito feliz e agradece bastante. Quem puder compartilhar, olha, por favor, eu juro que quando acabar a quarentena, o isolamento, eu dou um abraço em cada um. Eu pago um pão de queijo, o que vocês quiserem, tem uma coca, pode ser, porque a gente precisa de ajuda pra divulgação, né? A gente precisa da ajuda de todo mundo, porque a gente quer que o nosso podcast cresça e que as pessoas discutam mais sobre cinema, porque o cinema é um aspecto importantíssimo da nossa vida, da nossa sociedade, e ele tem que ser discutido e debatido sempre. Então, por favor, compartilhem. Isso aí. Então, por hoje é só, pessoal. Esperamos vocês no próximo GramaCast, que o tema ainda está sendo definido. Breve. Então tá. Valeu, pessoal. Um abraço e tchau.